Boas-vindas a essa nossa exploração visual. Sabe, é simplesmente fascinante parar para pensar em como a infraestrutura invisível que liga os nossos continentes acaba ditando literalmente o que a gente come, o que a gente ouve e como a gente vive o nosso dia a dia. Hoje, nós vamos destrinchar exatamente isso. Como as redes globais tecnológicas moldam de forma ativa a cultura em cada canto do planeta. E para entender todo esse cenário, o nosso roteiro de hoje vai ser super direto e lógico. Vamos passar por 4 pontos: a expansão das redes globais, a dinâmica da massificação cultural, o balanço entre emissores e receptores culturais e, por fim, a resistência e a identidade local. Então, vamos mergulhar logo na primeira parte, a expansão das redes globais. Para começar a entender o mundo moderno, a gente precisa estabelecer o verdadeiro sistema nervoso do nosso planeta. O ponto crucial é que essas redes globais são basicamente as conexões fundamentais que unem as nações, as grandes empresas, os indivíduos e culturas inteiras. É uma grande teia interligada. E na prática, isso ilustra maravilhosamente bem uma infraestrutura que vai muito além dos cabos de internet. Estamos falando de aviões cruzando os céus a todo momento, comércio internacional a todo vapor e sistemas financeiros globais que movimentam fortunas em frações de segundo. É essa estrutura palpável que torna toda essa nossa conexão possível. Mas olha só que coisa impressionante que fica em destaque aqui. A velocidade e a escala colossal com que isso decolou, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A gente viu uma explosão sem precedente nas trocas comerciais e uma integração absurda entre os países. E junto com as mercadorias, ocorreu uma imensa circulação de ideias e difusão cultural. Muito desse avanço comercial pesado se deu graças à abertura de novas rotas marítimas, além do desenvolvimento tecnológico geral e inovações revolucionárias nos transportes. A distância simplesmente deixou de ser uma barreira e a globalização avançou para valer. O que nos leva perfeitamente para a nossa segunda parte, a dinâmica da massificação cultural. Vamos ver o que acontece quando esses dutos globais são preenchidos por cultura. Bom, a consequência sociológica de ter essas vias globais abertas é o que definimos como massificação cultural. É aquele fenômeno curioso em que pessoas que vivem em cantos completamente opostos do globo começam a adotar o mesmo estilo de vida, os mesmos comportamentos e os mesmíssimos hábitos. É um verdadeiro nivelamento. Se historicamente as mídias tradicionais começaram esse processo, a internet moderna acelerou a circulação de informação de um jeito extremo. Hoje, as telas dos nossos celulares ou computadores funcionam basicamente como o principal método de entrega para essa cultura global, de forma instantânea. E como a gente pode observar, as características disso estão por toda parte, impulsionadas por uma expansão gigantesca do consumo em larga escala. O dia a dia agora envolve passar naquelas mesmas redes de fast food de sempre, assistir aos grandes filmes internacionais, comprar marcas que estão no mundo todo e ouvir músicas impulsionadas pelas redes sociais globais. E não estamos falando de conceitos soltos no ar, não. Estes visuais representam a nossa realidade palpável. É literalmente a rotina de comer exatamente a mesma comida e consumir o mesmo entretenimento que bilhões de outras pessoas estão consumindo ao redor do planeta nesse exato momento. Agora, vamos analisar a dinâmica de poder por trás de tudo isso na parte 3, emissores versus receptores culturais. Porque, convenhamos, nessa imensa troca global, a via quase nunca é de mão dupla. Essa comparação deixa as coisas bem claras. Países centrais, notadamente os Estados Unidos e as nações europeias, funcionam como gigantescos emissores de cultura. Enquanto isso, as nações periféricas e semi-periféricas acabam atuando na maior parte do tempo como meros receptores de todo esse material. A realidade objetiva e muitas vezes preocupante desse desequilíbrio é uma intensa homogeneização cultural. Na prática, a gente vê uma redução documentada daquelas diferenças culturais tão ricas que tradicionalmente distinguem os diferentes povos do nosso mundo. É um apagamento gradual das nossas particularidades. O que cria um efeito dominó que nos traz a nossa quarta e última parte, a resistência e a identidade local. Diante de uma avalanche de homogeneização tão poderosa, surge, quase que como um instinto, a resistência cultural. Ela funciona como um verdadeiro escudo protetor, uma tentativa de preservar ativamente os idiomas, as tradições riquíssimas, a identidade e a soberania de cada lugar. Para dar um exemplo bem prático, a França levou esse escudo tão a sério que implementou marcos legais específicos.
A ideia era limitar a adoção de palavras e jargões estrangeiros para proteger e defender a integridade da língua francesa no uso diário. De uma maneira semelhante e super inspiradora, povos indígenas na América Latina mostram uma resistência fortíssima contra a imposição de valores ocidentais. É um esforço vital e diário para garantir que as culturas tradicionais sejam defendidas e continuem vivas. E olha só que caso emblemático ilustrando o impacto econômico real. Em 2002, uma gigantesca rede multinacional de fast food teve que arrumar as malas e sair de um país de vez. O motivo? Basicamente, as pessoas preferiam 1000 vezes a sua própria comida local e se recusaram a pagar preços altíssimos apenas para consumir algo de uma grande corporação estrangeira. A cultura local venceu. E assim, para fechar nossa análise, fica aquela pergunta crítica que não quer calar. Será que a integração global total e a sobrevivência genuína e única das culturas locais conseguem de fato encontrar um equilíbrio duradouro na era da informação? É uma reflexão em tanto para a gente levar adiante, não acham?